o negócio inverteu completamente. Também inverteu, assim, outro negócio que tem que ser levado em consideração é o seguinte, que até os anos 50, 60, o esquema revolucionário marxista se apoiava basicamente na ideia do proletariado como classe revolucionária queria derrubar o poder dos capitalistas e instituir o socialismo. Acontece que, na experiência histórica real do movimento socialista, o proletariado simplesmente deu para trás. O proletariado mostrou que não tinha o menor interesse nisso. Por quê? Porque a condição dele no capitalismo estava melhorando a cada dia e o socialismo, seja nas suas versões mais brandas, seja na sua versão soviética, não conseguia competir com o capitalismo na disputa de melhorar a situação do proletariado. Então, o proletariado, por assim dizer, traiu o capitalismo. Então, eles tiveram que procurar novas classes sociais que pudessem ser as classes revolucionárias. E descobriram que não havia um meio econômico de selecionar essa classe. Tinha que pegar, vamos dizer, por outros tipos de interesses que, teoricamente, estariam sendo violados no capitalismo. Então, são interesses sociais, psicológicos, sexuais, etc. É a mulher que está insatisfeita com o marido, é o sujeito que está insatisfeito com o sexo em que ele nasceu, ele queria nascer no quinto, sexto sexo, nasceu apenas no primeiro, no segundo, tá certo? E assim por diante, né? O sujeito que não está muito satisfeito com a cor da pele dele, e ele acha que o outro é que está... Né? O sujeito nasceu preto, ou amarelo, ou azul, tal, ele acha que os outros não gostam, que na verdade quem não gosta é ele. Não é isso? Essa ideia de que tudo o que faz um sujeito se sentir mal são os outros que estão fazendo ele se sentir mal. Ora, eu estou com 71 anos de idade, eu sei que ninguém me encheu mais o saco do que eu mesmo. Eu já tenho maturidade suficiente para perceber isso. Mas a maior parte das pessoas não tem, ela sempre o culpado é o outro. Não é isso? Então, para que esse potencial de revolta baseado nesse tipo de insatisfação seja mantido, é necessário conservar as pessoas no estado de infantilidade permanente. Então, quanto mais você luta para atender às reivindicações deles, mais infantis eles ficam e, naturalmente, mais insatisfeitos. A gente vê aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a comunidade negra, nos Estados Unidos tem um padrão de vida infinitamente superior ao dos brancos brasileiros. Né? E quanto mais melhor a situação deles, mais discriminados eles se sentem. Então, eles fazem o presidente, o governador do estado, faz 50% dos atores, os milionários todos, né? E ainda se sentem discriminados. Você vê aqui negros, banqueiros, bilionários, sentindo-se discriminadinhos, assim como no Brasil acontecia também. Eu lembro da Benedita da Silva, quando ela era governadora do estado, ela ainda se sentia como se fosse uma empregada doméstica, discriminada e oprimida. Então, esse processo, vamos dizer, a exploração desse tipo de insatisfação gera mais insatisfação e gera o infantilismo permanente. Só que, quem ganhou com isso? Né? Quem começou a controlar o movimento socialista? Os grandes grupos empresariais, porque eles são os donos dos meios de comunicação, os donos do show business, tá certo? E são eles que têm o acesso direto à militância. Você não tem mais um partido centralizador que controla tudo. O movimento socialista se fragmentou em milhões de movimentos. Qual é o ponto unificador? Não pode ser como o critério de unificação não é mais econômico, não é mais uma classe social no sentido econômico, e sim vários grupos definidos por interesses sexuais, estéticos, sociais, psicológicos, etc., é preciso um outro elemento centralizador. Quem é que centraliza e controla? Ora, quem tem os meios de comunicação. Então, o controle do movimento esquerdista passou inteiramente para os grandes grupos empresariais. E quem hoje lucra com a esquerda são esses caras. Eles não lutam mais pelo socialismo. O pessoal que está aí, o pessoal da Antifa, esses malucos do petista e tal, eles estão lutando em favor do Zuckerberg, em favor do George Soros, em favor da Apple, em favor da Microsoft. É isso que eles estão fazendo, os idiotas. Eles acham que são socialistas. Meu Deus do céu, estão completamente doidos. Né? Hoje, quem representa o interesse popular, não vinculado a interesses de grupos
particulares é a direita conservadora. Os liberais mesmo ainda não entenderam isso, porque ainda estão na mentalidade econômica. O problema deles ainda é o Estado. Eles acham que se for, vamos dizer, assegurado os direitos da propriedade privada, o livre mercado, está tudo resolvido. Só não está, aí que começa o problema. Ou seja, a situação inverteu. A esquerda está do lado dos grandes grupos empresariais e a direita está do lado do povão. Essa é a situação que está aí. Por isso mesmo que a gente vê da onde vem a reação contra o Bolsonaro. É só da elite econômica. Você não vê um cara do povão, você não vê um trabalhador, um empregado doméstico, um lixeiro falar mal do Bolsonaro. É só o beautiful people. Né? Então, a situação hoje inverteu. Hoje, por assim dizer, os esquerdistas somos nós hoje. Nós somos a oposição. Nós somos a minoria. Nós somos a oposição e perante a mídia nós somos a minoria, apesar de sermos a maioria da população. No tempo do impeachment já tinha isso, né? Os caras que representavam 5% da população, aqueles 5% que apoiavam a Dilma, eles falavam em nome do povo, da maioria. Hoje você vê esses caras que estão todos, vamos dizer, nas altas esferas, trabalhando para o Jorge Soros, trabalhando para a Microsoft, eles continuam falando em nome do proletariado, eles são completamente loucos, estão no mundo da lua. Esses intelectuais esquerdistas, eu nunca vi gente tão alienada como eles estão hoje. Eles não estão entendendo nada do que está acontecendo. Eles não sabem onde eles estão. Então, tem essa atmosfera de loucura geral, onde só o que vigora é a autopersuasão histérica. Os caras não estão se referindo. Quando eles falam de classes sociais, não se trata mais das classes sociais reais. São modelos, né? Estereótipos que se apossaram do cérebro deles pela autopersuasão. O sujeito fala, ele mesmo ouve, ele acredita. Então, uma coisa é a disputa política real que existe, outra coisa é a que existe na mente deles, que é entre estereótipos, entre figuras de sonho e figuras de pesadelo. Todo esse clima que teve anterior, por exemplo, ao atentado de que foi vítima um candidato a presidente da República, ele foi inspirado por essa permissividade com o crime e por essa condenação da inocência, por essa criminalização da normalidade. Não sei se o senhor concorda com isso, professor. 100%. 100%. É exatamente isso que está acontecendo. Agora, veja, a loucura total, a inversão total da perspectiva começou na União Soviética. Porque os estudiosos da economia soviética, depois de tentar descrever qual era o sistema econômico soviético, chegaram à conclusão de que era impossível, pelo seguinte motivo. Eles disseram o seguinte: as estatísticas da economia soviética não é que elas são manipuladas, elas são 100% falsas. Não há dados que permitam descrever a economia soviética. Nós temos que julgar os acontecimentos por alguns indícios. Um deles é o súbito aparecimento de milionários e bilionários, da noite para o dia. Quer dizer, cancelaram o comunismo oficialmente, aparece um bando de bilionários, da onde eles vieram? Então, nós entendemos que a economia privada existia durante todo o período do comunismo, e era ela que mantinha a máquina funcionando, mas, ao mesmo tempo, oficialmente ela não existia. Então, era a economia ilegal, era a verdadeira economia soviética, e a economia oficial era apenas uma espuma que se espalhava em cima. Então, você imagina uma nação, um império do tamanho da União Soviética vivendo numa situação de total mentira. Você vê que o Alexander Zinoviev, grande escritor, imenso escritor soviético, que escreveu um livro chamado As Alturas Abissais, pelo título você já vê do que se trata. Ele era um professor de lógica matemática. E ele, para descrever a sociedade soviética, ele teve que inventar uma lógica especial, porque a nossa lógica não funciona para aquilo. Bom, então, você vê que Nossa Senhora, ali em Fátima, ela alertou o mundo contra os erros da Rússia. Ela não usou a palavra comunismo. Se fosse só o comunismo, então estaria tudo muito claro. Nós temos aqui as pessoas que são favoráveis à economia de mercado, à liberdade de mercado, contra aquelas que são a favor da economia estatal. É mais ou menos assim que os muitos liberais ainda imaginam que a coisa era. Mas só que nunca foi assim. O problema nunca foi esse, sempre foi, vamos dizer, o contrário. Você tem os manipuladores, os falsificadores da realidade social inteira,
contra aqueles poucos que ainda querem enxergar claro e saber entender o que está acontecendo. E é isso que acontece no Brasil. Como é que disso aí se chega, vamos dizer, à bandidocracia? É muito simples, se a inversão já está dada na própria visão que você tem da sociedade. Está todo mundo enxergando a sociedade ao contrário. Você tem lá uma economia capitalista que todo mundo está chamando de socialista e lutando pelo socialismo, que é acabar com o capitalismo que não existe, tá certo? Capitalismo oficial que não existe, para implantar, vamos dizer, um socialismo oficial que já existe, mas que é capitalista no fundo. E o que é? Querem nos enlouquecer? Exatamente. Então, nós estamos aqui vivendo a história do Dr. Mabuse, o filme do Fritz Lang, o testamento do Dr. Mabuse, que era o seguinte: o Dr. Mabuse era um grande criminoso, era um trapaceiro jogador, ele foi parar na cadeia, no manicômio judiciário, e do manicômio judiciário, através do diretor do manicômio judiciário, ele controlava toda a criminalidade na Alemanha, de dentro do manicômio judiciário. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo. Quer dizer, um louco preso no manicômio judiciário controla tudo. E ele não permite que nós saibamos o que está acontecendo. Nós somos alimentados com estupidez e com falsificação e estereótipo o tempo todo. E simplesmente enxergar o que está acontecendo é uma coisa tão difícil que hoje em dia só é possível para indivíduos isolados. Não ter o conhecimento real da sociedade, não tem representação na própria sociedade. Não tem um instituto, não tem uma faculdade, não tem uma universidade, não tem um partido político, não tem um jornal. Agora, o indivíduo isolado, ele consegue ainda enxergar as coisas, por quê? Porque ele não tem que se submeter à linguagem estereotipada. Ele pode ainda usar a sua própria linguagem. Essa é a essência da literatura, é a linguagem individualizada. É o indivíduo dizendo as coisas como ele realmente percebe. Não que ele esteja 100% certo, mas é a linguagem das sensações reais, né? Como dizia o Saul Bellow, né? O Prêmio Nobel de Literatura. Dizer, nós, escritores, nós nos dedicamos a expressar as percepções reais. E os intelectuais, que eles chamam, que é o pessoal da universidade, dos partidos, etc., eles só lidam com fantasias ideológicas. Então, restaurar a percepção real da sociedade, eu acho que é a função número 1. Isso tem, vamos dizer, uma repercussão revolucionária. Eu vejo pelo efeito que a minha obra teve. Eu escrevi a minha obra para poucas pessoas. No entanto, daqui a pouco você vê multidões na rua gritando ao lado, tem razão, fala, opa, como foi que isso aconteceu? Isso é o poder da percepção real. Tem um neguinho lá que diz as coisas como elas são, todo mundo entende, porra. Né? Pela primeira vez entenderam alguma coisa na vida, porra. Né? Então, essa, sobretudo, a nossa função. Nós, escritores, intelectuais de verdade, nossa função é dizer as coisas como elas são. Né? A filosofia nasceu assim, a noção de teoria, quer dizer, ver, né? O ser, e dizê-lo. Né? Ver o ser e dizê-lo. Nasceu assim, e é isso que nós temos que continuar fazendo hoje em dia. Vocês estão fazendo isso. Essa inversão tem sido, no meu entendimento, uma constante sob vários aspectos, inclusive com relação ao presidente Donald Trump, celebridades e subcelebridades pregando abertamente o homicídio do Donald Trump, né? Esse caso da polícia, todos movimentos financiados por grandes oligarquias financeiras internacionais. E agora, chegando ao Brasil, né, esse mesmo tipo de conduta, e poucos dias após o atentado já se tem o chacota nas redes sociais, pessoas pregando assim abertamente que é uma pena que a vítima do atentado não tenha morrido e atribuindo à vítima do atentado a palavras que ela teria dito a causa disso aí. Então, eu gostaria que se o professor lá pudesse analisar nesse sentido se há um modus operandi padrão, né, nesses procedimentos o que a gente poderia fazer para combater esse tipo de coisa. Você veja, esse pessoal dito esquerdista no Brasil, eles realmente copiam a linguagem da esquerda americana e transpõem para uma situação que não tem nada a ver com a situação dos Estados Unidos. Né? Por exemplo, catalogar a polícia como o órgão, o braço armado, né, da burguesia branca, cruel e repressora, né, matando os pobrezinhos dos negros. Agora, veja o seguinte,
O meu pai era advogado da Polícia Militar, que naquele tempo chamava Força Pública. Eu cresci vendo PM, né? Sobretudo aqueles que cometiam algum crime. Ele chegava 3 horas da manhã, batia lá em casa, ô doutor, matei um, quebra o meu galho aí. Pô, eu cresci vendo isso, né? E é o seguinte, naquele tempo a PM só tinha preto, pô, e hoje também. Então, que história é essa de elite branca, né? Que loucura é essa? Até botei uma foto lá que as elite branca, né? Um bando de PMs, um preto, mulato, índio, né? Então, veja, o total desrespeito pela realidade e a opção pela fantasia. Esse pessoal está doido mesmo. Para explicar isso, só podemos recorrer ao livro do professor Andrew Lobachevsky, Ponerologia, que é o estudo do mal na política. O Lobachevsky fez esse trabalho estudando com outros amigos, que acabaram sendo todos mortos, o comportamento da elite comunista da Polônia. E chegou à seguinte conclusão: quando um grupo psicopático domina a sociedade, ele espalha em torno, não a psicopatia não pega, ou ele nasceu assim ou não fica. Espalha a sintomatologia histérica. E o que é histeria? Histeria é autopersuasão. O sujeito, ele diz não o que ele vê, mas o que ele ouve, o que ele ouve da sua própria boca. Ele fala a verdade dele, sai daqui, entra por aqui, e ele acredita naquela coisa. Então, isso é o seguinte, nós temos massas histéricas vivendo num mundo paralelo, que é exatamente a inversão do que eles estão fazendo. Hoje, toda a esquerda trabalha para esses grupos megabilionários e fazendo de conta que ainda são defensores do proletariado. Eles acreditam mesmo nisso. Você pega esses idiotas, tipo Mauriase, né? Esses pseudo-intelectuais todos, eles todos estão vivendo num mundo invertido. Eles trabalham para a elite e dizem que representam o povo. No tempo do impeachment acontecia isso. 95% da população estava contra o governo. E aqueles 5% que apoiavam o Lula e a Dilma se diziam representantes do povo. Eu digo, olha, então o Brasil é um país afortunado, porque ele tem 95% é membro da elite e só 5% é o povinho oprimido. Isso é uma maravilha, nunca aconteceu antes. Então, estão todos vivendo num mundo paralelo. Então, vamos dizer, eu já expliquei, eu tenho, vamos dizer, o orgulho de ter exposto anos atrás, mais de 20 anos atrás, a essência da mentalidade revolucionária. A essência da mentalidade revolucionária é a inversão. É a inversão de sujeito e objeto. Né? Ele acredita assim, quando você dá uma paulada no cachorro, né, o autor foi o cachorro, não você. Né? A inversão moral, você troca, vamos dizer, o culpado e o inocente, você troca o culpado e a vítima, e assim por diante. Então, isso aí pegou no mundo inteiro, assim, do mesmo modo. O capitalismo russo se chamava socialismo, meu Deus do céu. Né? Ao passo que no Ocidente você tinha uma economia cada vez mais controlada pelo Estado, que continuava se chamando capitalismo. Você vê, por exemplo, se eu dizer que o Brasil é um país capitalista, faz-me rir. O governo controla pelo menos 60% ou 70% da economia. Nós estamos num regime socialista. E os caras que, vamos dizer, os mesmos caras que criaram esse regime, as partidas de esquerda, que desde o tempo de Getúlio Vargas criaram esse regime, estão revoltadíssimos com a exploração capitalista no Brasil. Quando a exploração são eles mesmos que estão fazendo em nome do Estado. Então, nós estamos vivendo uma coisa absolutamente psicótica. Nós precisamos restaurar o senso comum. E é por isso que é a importância fenomenal que eu vejo da literatura, porque a literatura é, dizia o Saul Bellow, a expressão das impressões autênticas. A expressão das impressões é uma expressão que não é dele, é do Benedetto Croce. A poética é a expressão das impressões. Né? Então, contra esses caras que vêm com grandes teorias, grandes abstrações, sabe? Nós temos que dizer, olha, não é isso que eu estou vendo. O que eu estou vendo aqui é isso, mais isso, mais isso, mais isso. Essa é a minha impressão autêntica. Tá certo? Então, a literatura tem uma função extraordinária. Por isso que a literatura desapareceu do Brasil durante 20 ou 30 anos. Não tinha mais literatura. Se você acompanhar até os anos 60, você pega a literatura brasileira, você pega Jorge Amado, Graciliano Ramos, Zé Lins do Rego, né? Zé Geraldo Vieira, você ali vê a sociedade brasileira como ela realmente era. De repente, sumiu. Não tem mais representação do Brasil na literatura. Tá certo? Então, ora, se você não tem a representação imaginária,
muito menos você vai ter, vamos dizer, a descrição científica correta. Por quê? Já dizia Aristóteles, a inteligência humana não funciona diretamente sobre os dados dos sentidos, mas sobre aquilo que está no imaginário. Então, primeiro precisa ter a abstração imaginária, que coloca um pouco de ordem. Daí vem a inteligência abstrativa e transforma isso em conceitos. Ora, se não tem abstração imaginativa, não tem conceitos. Conceitos sai tudo errado. E é o que aconteceu no Brasil. Então, vou dizer, eu estou muito grato que começaram a aparecer escritores bons. O Rodrigo Duarte Garcia, né? O outro menino lá, escreveu não sei o que, Marx, Renato Marx, sei lá, escreveu o livro Claridade, a Lorena Miranda, né? O Érico Nogueira. Opa, a literatura brasileira está renascendo. E à medida que renasce a literatura, nós podemos voltar a ter uma visão da realidade.